Porque aí você coloca taxa, você coloca, mano, muita coisa. Tipo assim, a moral da história é: bootcamp por um longo período de tempo seria bom? Seria bom. É possível fazendo isso morando no Brasil? Não. Muito caro, mano. Muito caro. Muito caro mesmo. On red side, obviously, you can switch things up a little bit, but right now, there's so many power picks. Maybe this is an Annie ban, could try and get rid of the Nautilus, the Jinx as well, we've seen be very strong. So JDG taking their time in deciding exactly where they want to put the pressure, and it's in the top lane as Cannon is removed. And that respect shown towards Bin. O Al fez? Fez. Só que o Boal, ele teve o luxo de não pagar a hospedagem, né, mano? E, tipo assim, o que mais machucou na conta dos 60 mil foi a hospedagem. O que mais machucou foi a hospedagem, mano. Porque se hospedar por um mês e meio é foda. Falei, Rafen. They only played either Zeri or Jinx. They threw away the Aphelios, and then game 1 here versus JDG, they brought it back. But JDG getting Wukong. This is the combo. Ele não pagou hospedagem? Ué, porque ele ficou na casa do Bug. Over 26 games this year. The only good news is that in his 5 losses, 2 of them were to BLG. Knight as well, 75% win rate on his Annie out of 8 games. So very, very powerful first rotation here for JDG. Ooh, so my question is going to be, because one thing that we have seen... E tipo assim, os 60 mil é pros 5, tá? Não é pra cada um, não. O total dava tipo 12 mil pra cada um. Entendeu? You don't have as many steroids for your AD carry as something like a Lulu would give you. However, if JDG try and burst a Lulu, it's a little bit easier to catch her out than it is to catch out a Rakan. Rakan definitely one of the slipperiest supports in the game. Gwen, pegaram a Gwen blind. I mean, as 369, yeah, Ben is throwing it down. He's like, pra ficar um mês? Não, olha só. No total, eu sozinho, vou levar em consideração só o que eu gastei 32 mil reais nesse bootcamp da Coreia, um mês e meio. Foram um mês e 22 dias, se eu não me engano. Eu gastei 32 mil reais eu. Contando... não, 32 não. Foi 20... Não, 32 foi Europa. Porque a Europa tava mais caro na época. Porque era euro. E o euro tava muito alto na época que eu fui. A Coreia eu gastei uns 24, por aí. Uns 24. Porque, tipo, você tem que ficar um mês e meio lá e você tem que comer, mano. Comer e pagar lan house, mano. Isso é muito caro, mano. Muito caro, mano. Muito caro, mano. Muito caro, muito caro. JDG looking towards the jungle as they'll remove the Kha'Zix. Of course, Shun, very famous for his Kindred and his Nidalee. Nidalee didn't work out too well for them the last time they played it against JDG, but you don't always have to go to the meta if you're BLG. Era só comer menos. Já não comia direito, porque tudo lá é pimentado. E na época eu não comia pimenta. Moleque, eu sofri lá, tá? Primeira semana, filho. Eu nunca esqueço do Micão, mano. Micão comeu um frango apimentado. Primeiro dia lá, isso foi o primeiro dia lá, a gente tinha acabado de chegar. Aí, ele comeu, tipo, mano, tá ligado aqueles franguinhos de Outback, assim? Tinha vários lá, tudo quanto é canto tinha essa porra lá. Era muito apimentado, mano. Aí quando a gente chegou em casa, ele comeu, tipo, uns 10, assim, ele tava morrendo de fome. Aí, ele chegou em casa, aí ele foi primeiro ir no banheiro, aí ele saiu do banheiro com a mão na barriga e falou: "Você é louco, hein, galera? Se preparem, viu? Do mesmo jeito que entra, sai." Moleque, eu nunca esqueci disso. Nunca, nunca, nunca. Nunca esqueci. Ah, mano, tinha que ser uma Vanezinha, não? Xayah Lulu is not a bot lane combo that you're used to seeing.
But one of the beauties of playing the Xayah here is that Lulu can actually support the Wukong a little bit more in the team fights, often being responsible at keeping your AD carry alive because of that self-peel that you have on the Xayah, while your scaling isn't quite the same that you have on a Jinx. Viego de Sandra aqui não? Maokai. It's AoE damage, you know. Jace do Iagão? Jace não é bom aqui. Jace do Iagão. Mas Jace não é bom aqui, mano. Jace contra o Kong N? Meu Deus do céu, mano. Quero ver que o Tremanal vai pegar contra... Gwen. Ah, Sion. Uau. All right, so no real surprises thrown out in game number 2. So the surprises have to come from the in-game play. I will say that looking at these drafts, I just prefer what I'm seeing from JDG right now. In terms of when we think about E aí, Jack Les, bom dia. which is things like bot lane dives, whether it be playing around dragons, playing for heralds, it's just that JDG should spike. Revolta, eu nunca saí do país. Estou planejando ir para Miami há 15 dias. Quanto você acha que devo separar em dinheiro para essa viagem? Eu sei que tudo é variável. Mano, tipo assim, depende do que você quer fazer, mano. Depende do que você quer fazer. Eu nunca fui pra Miami. Eu não conheço muito Estados Unidos, não. Mas... tipo, fora passagem e hospedagem, leva uns 10 mil reais, mano. Uns 2 mil dólares, mais ou menos. We'll see if BLG can get out to an early lead. When they played against T1, it was very much, and even against Gen G, very much around playing around bot side. We saw it a little bit from Shun in game 1, but they weren't able to shut down Ruler, and Knight was able to... Pô, esse draft eu preferi o draft da JDG também. Só fico preocupado com a Gwen do Bin. Acho que 2K é safe. Qualquer coisa, mano, você volta e troca o dinheiro de novo. Few years they have leveled up as an organization. The introduction of Knight, the introduction of 369, and now the introduction of Ruler as well, putting them in a position to challenge the best in the world. All right, so we just have the line of scrimmage watching entrances here. No level 1 shenanigans, although there are sweepers on both supports. Nothing too crazy happening at the start. The cheers from the fans coming out. Caralho, mano. Torcida chinesa é muito da hora. Of course, Elk and Missing, former teammates on that said WE. Inspirational story coming out from Missing, encouraging Elk to continue with his pro career. Many a credit Missing for the reason why Elk is here today, the fact that he's persevered. Caralho, mano, que maneiro isso. Eu não sabia disso, mano. Aparentemente, o Elk ia parar de jogar e o Missing, que jogava com ele na época, não deixou ele parar de jogar, mano. Caralho. Knight just got some first strike money off Yagao while the rest of the team goes for that Scion level 1 invade. On an Elk poking around on bottom side. This has been the agreed upon answer now, is that your jungler, when you're facing the level 1 Scion invade, starts on Wolves, gets his level 2 off of Wolves, and we'll see if Shun heads down here to try and support once he gets level 2 on Maokai. So the problem that BLG have is look at Ruler, already gone to bot lane. He's gonna get an advantage. É, não vai ser legal isso aqui não, mano. Smite Fight contra Maokai é lose, mano. O Sion pegou! O Sion pegou! É, só que a Jinx pegou Red, mano. Traded over because Elk takes down 369 after he stole it. So now you've got a Jinx coming to lane for the minion wave with the red buff. So there is good news for both sides. The good news for BLG is that Elk secured first, well, not first blood, but he's the one that's got himself a kill. So whatever he ended up losing, a parada é que o Ruler tá muito XP na frente, mano. He will be behind in experience. You can see that Ruler getting very close to level 3 already, and he's going to take advantage of that as much as possible, denying the level 2. The good news for JDG is that they made Shun's pathing very awkward. They delayed his pathing pretty significantly, and Kanabi, o Shun vai bot level 2. is very far ahead. Missing still only level 1 here. Elk
Look at the red buff slow. Shun can go in. Ghost away from O Missing tá morto. forward, not in range for the twisted advance, but now missing. He's alcove gaming, but he doesn't want to be the twisted advance. Isso, que flash foi esse, mano? Tu tá level 1, mano. Cara, se ele tivesse Ignite, ele matava o Shun. Shun trying to get away, but he's only level 2, and Ruler will take him out. Kanavi chasing onto On, but in the end, it's a 1-for-1 in the bottom lane. Oh, it's a bot lane party, all right. And JDG, Tá, 2 kills pro Elk e 1 kill pro Ruler. Jungle and AD carry. Early on in the games, levels mean so much more than gold. And they're able to leverage it. They kite him through. E tu acha que dizem que o Elk é fraude e o Iagão é horrível? Cara, pra mim, quem fala que o Elk é fraude nunca assistiu LPL, mano. Tipo, é simplesmente, tipo assim... Nunca assistiu LPL, mano. Fala sem saber. Play here is good from BLG. They're trying to punish the awkward wave state for Ruler, who's trying to get this underneath the tower. He does pop the ghost. The flash means that he can't quite get in range. So they say, you know what? Iagão é horrível, pode? Cara, eu não sou o maior fã do Iagão, tá? Eu não sou o maior fã do Iagão. Confesso. Mas ruim é forte demais, entendeu? The alcove as well to ensure that they don't lose any DPS in the fight. Bin, meanwhile, in his Gwen matchup on top side, again, this is the sacrifice that BLG made to be able to have him on his Gwen in a very, very favorable matchup. And for Bin, a very favorable champion as well. 12-2 internationally on the Gwen. 3 games at last year's MSI. Caralho, ele tá 12-2 de Gwen num campeonato internacional. I love that he does stay to his style, but we have seen 369 be so incredibly good. Even if he's going to level 1 sacrifice his top lane to be on the bottom side of the map with the rest of the team, he still performs so well in these team fights. And often it's because he doesn't actually tank the damage, even though he is a tank. He uses the threat of his CC to zone off the damage dealers of the enemy team, so he doesn't actually have to soak it at all and just creates so much space. We've also, though, seen Bin 1v9 on this champion. Agora 12-3. Ah, mano, ele tem free lane contra o Sion, mano. Knight é tipo Kami, né? Ué, eu dei no destino? Tô zoando. My bad, right. Foi mal, comentário desnecessário, mano. Comentário desnecessário. Não vai se repetir, tá? Não vai se repetir. Tá bom? Errei. My bad. Deixa o Prime aí, galera, pra pagar meu advogado, por favor. Stepping forward, Tib is used in the mid lane. We see this quite commonly with the Annie mid. You just get geralmente a Annie level 6 ela ulta pra pegar pressão, tá? A Annie bate level 6, o time dela quer ir pro Drake. Obrigado, Murilo, pelo seu Prime, meu querido. Obrigado, Zurote, também, pelo Subtier 1. Vai tudo pro meu advogado. Depois pede o Adpile, não sabe por quê. My bad. Cara, pior que eu tenho certeza que, tipo assim, o William das Neves deve falar umas atrocidades piores que eu, tá ligado? Se ele não perder, eu não vou perder também, né? É RMKzera, vou dobrar pelos dois. Ah, porra, mano. Dropping Tibbers on him, full combo, first strike. Thank you very much. Half your health bar is gone. You can't help your team. Tá bugado o áudio do Discord, isso mete a sirene e explode nossos ouvidos. Pô, obrigado por avisar, mano. Quite a bit of bleeding in the top lane. Bin is so far ahead, 800 gold in the lead, now has 2 plates. And I wonder if Kanavi will start to put a little bit more attention up here just to try and shut down Bin from snowballing too far away. I mean, it's a question of how concerned they will be with him. Domingo de manhã. Gwen is a champion that really thrives in environments where there's a lot of range, specifically because she can pop down the mist, and then she can kind of have that isolated 1v1.
as a bit of trading happens in the bot lane. But you got to remember JDG's comp, pretty short range overall, and he Wukong. They kind of want to be in your face when dropping that combo. Perhaps against the Feathers. Quem diria que outro time do play-in chegaria na final? Ano passado a 10x veio e foi campeã. Será que a Bilibili não consegue também? Cara, é que a Bilibili não é time de play-in, né? Tipo, a China tá no play-in, é a maior maluquice que a Riot já fez. A lot of options over there. Remember that there is no cleanse anywhere on the side of BLG. A stun from Knight means that it is a quick, well, follow-up. Follow-up is the word, yeah, from Kanavi. Another plate should be secured there. Caralho, o Missing pegou a barricada solo, foda-se. Tá de sacanagem, né? I deserve the 175 extra gold. Knight knocked away. The tip is coming down as Kanavi can jump across the wall. Has that Cyclone, holds it. The Gao still had the flash, and so they didn't want to go any further. And obviously, Kanavi can keep that Cyclone for what could be a Rift Herald fight now. Jun secures it. As you say, good ultimate from him to make sure that Kanavi couldn't get any closer. Kanavi does still have the flash, but in the end, the BLG jungler will just walk away. I was just about to comment on how JDG should look to do the same thing that they did for Drake, right? Just drop the Annie combo initially, guarantee that mid-prio, force your Gao back, and then make your way into the river. But Shun, ahead of the play, was able to secure the Herald, even used his ultimate to secure the objective. Tem que voltar pro Edcard? Cara, eu gosto da ideia que eles botaram pro Mundial, tá ligado? Eu acho que vai ser bom. Off of top lane, Shun, he got the Scuttle Crab for his escape as well, and he was able to get something back here for BLG. So, the hope for BLG, they do have the gold lead now, they do have the Rift Herald in hand. A N Wukong eles estão criando, só não é algo grande, tá ligado? Eles estão criando tipo invade, pressão. Towards the next dragon. Both the junglers on the bottom side of the map as well. Perhaps we'll see this Herald invested into Elk. He is 2 kills to the good, has a bounty on his head as well. Caralho, eu achei que o Ruler ia tomar mordidinha. Level 6 still about half a level of experience away for both the support, so not the most powerful engage you can find from the Rakan, and not the most powerful disengage you can find from Missing. On now, goes for the control watch and steps forward, seen by the... A ideia do Mundial, cara, eu não sei explicar muito bem o formato suíço. Se alguém no chat souber explicar, por favor, digita aí, que eu leio. Mas eu não sei explicar muito bem. Eu sei que eu li, eu gostei da ideia, falei, caralho, finalmente, uma ideia boa. Specifically around these neutral objectives, but both taking their time. Obviously a lot of weight on their shoulders here at the grand final. An LPL team will be a victor. 5 of the 8 MSI champions will rest with the LPL. The question is, which team will it be? Right now, JDG looking like the heavy favorites, but they do find themselves at a bit of a deficit here in the other game of Game 2. It's kind of beautiful, the tender care and love that these junglers are showing to their bottom lanes. Tem 7 partidas, se perder 3 tá fora. Foi o que mandaram no chat. A primeira rodada tem um pareamento aleatório, já que todos os times estão 0/0. 0 vitórias, 0 derrotas. A segunda rodada coloca os times que estão 1/0 contra os times que também estão 0/0. Os times que estão 0/1 contra outros que também estão 0/1. A terceira rodada continua utilizando os resultados para parear. 2-0 contra 2-0, 1 contra 1 e 0-2 contra 0-2. Caralho, Dark Revolta, tu explicou bem, mano. Who has already completed his Riftmaker, but I'm sure Bin will be happy keeping that lane going for as long as possible. Makes it a bit easier for him, and he's less susceptible to a gank as On starts to God, mano. Level 6 off the minion. Kanavi coming up here, and now Bin, he started proxying, and he's gonna find himself in the face of 3. Bin puts the needle work down, try to trade in. Kanavi going back in with a Cyclone, chases him down. The knock-up with a decimating smash, with the healing from the needle work. Galera. Almost snips through Kanavi. Caralho. E o ult da Jinx? Ult da Jinx. Cadê o ult da Jinx? Ai, não tem, mano. On the spawn of the dragon, so that in worst case scenario, his team is still able to have numbers down here and hopefully get the dragon. They actually don't have any DPS there. Just a Maokai trying to work away on an Ocean Drake. They might want to call over at least or something to make sure that they can finish it off. But in the best case scenario, they get the dragon and Bin gets a counter kill there. So that reasoning, I think, is still quite decent from BLG. It does end up not going in their favor, though, and you just lost out quite a lot because Sion
Ai, o Elko vai pegar barricada, mano. Kanavi was spotted on vision around his Razor Beaks. He's now recalling, but that gives BLG the opportunity to put this Rift Herald down and invest the gold into Elk. It's only 88, so not as sizable a sum as perhaps he would have liked, but still. O Destiny não se desmonta, você acha que ele estaria na MSI? Não. Não acho não. Mas eu queria ver o Kenny e o Showmaker com um time melhor. Eu acho que a Dawn tem 2 jogadores muito bons. He should be able to secure a plate for himself here in the top lane, which should once again equalize the gold as we've been seeing. Herald spawns in around a minute and a half. I expect this to be the next neutral. Toma do Sion. The Jinx. Oh, I thought that Elk would try and get base there, but it's a little early. Ruler should push in this wave, look for a recall, or maybe he wants a plate for himself. Onde está o Deft? Eu não lembro o time que ele tá. Eu acho que ele tá na Dawn, né? Ou na DRX. Não lembro. DK. Isso. Tá na Dawn. Right now the vision is mainly in control of BLG with these deep pink cords. This means that gaining access to the river, especially with the push that they have in mid, is that much easier. And again, o Kong fechou o que tô divino. Agora é pra N e ele começar a rodar o mapa. The moment both the teams just happy to farm up towards those first mythics. See Riftmaker on binge and goes demonic, something we have been seeing a little bit more from the Maokais recently. There was a brief window where it was Radiant Virtue first, you just went full tank, and Yagao is building his way up to that Eclipse. And I'm actually still a way trocaria o Peanut pelo Canyon? Porra! Trocaria o Peanut pelo gato, mano. Nada contra o gato, viu? Gosto dele. Morreu. We'll see if it pays off though. The saplings will be even more annoying. Knight now, 3 members coming Where from are you behind. gonna go, Knight? Stopwatch first, does still have the flash. The knock-up, he flashes it, but Shun chases him with the twisted advance, and even Tibbers can't help Knight survive. Yagao takes him, and BLG secure the kill in the bottom lane. Beautiful move from BLG to take advantage of that opening in the rotation. They get 3 members down behind the turret. Nothing Knight can do. Maokai ultimate comes through. They do leave a power deficit in mid lane, allowing JDG to push in on this turret, but Elk is able to quickly clear out that wave. Also a power deficit around the Herald, because that's why JDG moved their bot lane to mid lane, was to try and protect this. BLG accepted. Cara, eu não gosto desse segundo arauto, mano. Vocês gostam do segundo arauto? Eu não gosto, mano. Pra mim, tipo, acabou barricado, o arauto perde muito valor pra mim. Nossa, a primeira torre pro Jace. Cadê o Jukes? Mano, a última vez que ele foi visto, ele estava pelado, bebendo cerveja dentro da piscina, comemorando aniversário, falando que ia fazer live da MSI há 2 semanas atrás. BLG, of course. As they look to the engage, Mishling has to put the wild growth on himself. 369 running in as well, and Shun already. É a porra do ruler, né? Was tankier now. As BLG have to disengage. It looked like they just thought they could catch Missing, but didn't have the damage to work through him. Cara, quando foi que a gente se perdeu no meta? Porque eu lembro que, tipo assim, no meio do primeiro split, eu tava achando o meta bom. Aí, tipo, do nada, o meta virou, tipo, jungle escravo, top escravo, todo mundo tem que jogar pro bot, Dragon é roubado. Foi quando fizeram a mudança no Drake, não foi? Que bufaram Dragon? 2009. É, realmente. Começou ali. We talked about squishiness. Well, Elk is pretty squishy, Yagao is pretty squishy. If Kanavi can get onto them, he already mudança na torre e na Vore Dragon. We have seen our fair share of Wukongs just 1v1 the enemy AD carry in fights, and it can become very tricky for Elk, but Yagao starts to assert a little bit of dominance there as he forces Kanavi away from. Sabe o que vai acontecer agora? O Kong tá puto contigo, ele vai na tua lente gankar, pô. É isso que vai acontecer. Pra que tu fez isso com ele? But they right now are in a pretty good position. Been drawing a lot of pressure top side. They have the wave pushed in bot. They don't have control of a mid just yet as Ruler makes his way to the top lane. 369. Charge in. Bin trying to get away from this one. No ghost on him. Dashes away from the decimating smash and he turns it back onto Ruler. But Ruler still has the ult. Doesn't even need it. In the end, 369 will get paid.
Essa Gwen vai jogar muito machuca, né? Engraçado foi o Croc falando que o problema foi se adaptar a meta de Jungle Carry. Depois do play-in quase ninguém pegou Jungle Carry. É, assim, ainda aparece umas Kindred, né? Uns Kha'Zix. Ainda aparece. Mas é menos. Porque, mas é tipo, é o que eu falei, mano. Pra mim, a minha opinião disso, se eu estivesse jogando hoje num time, provavelmente eu ia estar jogando esse meta aí de Jungle Tank e AD Carry forte. Mas eu acho que a gente não tem nível pra jogar desse jeito, porque os nossos AD Carries são um bando de pateta, tá? O nosso melhor AD Carry aqui no país, inimigo da vida. Ele ama trollar o jogo, tá ligado? Então, tipo... Não sei se esse é um meta que serve pra gente, entendeu? Esse é meu ponto. Knight... Yao used to win when they were playing in the PC bunk together, and he already takes half of Knight's health. And Knight really can't do much. The super mega Knight 0/2, mano. Tá com a carinha da BLG esse jogo. Mas a Loud tem um root? A Loud tem um root. Tipo, o root ele é mais consciente, tá ligado? Mas o root não é um Uber. O root não é um Elk, tá ligado? Não é, mano. Tu vê ele fazendo o que ele fez contra os times de play-in. Entendeu? BLG will get some, as they can just take it as it tries to walk forward. JDG will escort it, but it's so far back right now. They clear the way pretty quickly. Cara, Jinx é roubado, mano. Isso é roubado. You can see Yagao trying to join up with his team, but the red tail will fall before it even gets a charge off. You said the second one wasn't as valuable as the first. I think we see why there, Kobe. E o Netuno, pô, mano, não é melhor, mano. Não é melhor que esses caras, mano. Não é nem comparável. Não tem nem como comparar o Ruler com o melhor AD Carry do Brasil que você acha que é. Pode ser o Root, pode ser o Netuno, pode ser o Titã, pode ser quem for. Não é, mano. Tu junta todos no Ruler. Tá, exagerei. Vocês entenderam. A Zaya vai fechar na vôlei já. But Rulers done a great job of just continuously thinning out this wave. Could this be the window, though, that BLG been looking for to finally unlock the map? Mas na sua lógica, não tem um player BR nesse nível. É porque a AD Carry é mais exigido. Sacou? Tipo assim, pra tu jogar um meta em que a AD Carry é a role mais importante do jogo, o seu AD Carry não pode errar nada. Agora, pra tu jogar um meta de Gwen, pra Gwen ficar forte, mano, pode ser o... Moleque, o Chiari de Gwen... Cara, é bom, né? Pode ser o... Sei lá, mano, qualquer top lane de Gwen ia matar outra D, tá ligado? Essa que é a parada, tipo, as outras lanes são muito mais fáceis, entendeu? Irada não, eles puxam. Alright, every time we see this, where one team with a big range advantage is facing another team that has to get those engages off. You're always looking at the flank wards, always looking at that 1 second that could be the difference of closing the gap. Só que a Jinx tá uma BF na frente dela, mano. Pô, tá muito cara da BLG esse jogo, mano. Você concorda que tem um solo kill que é melhor que uns pro aí? Não. Porque, tipo assim, essa é uma visão que é passada, tipo, desde que teve aquela discussão que mono é melhor que pro, que é um meme, mas só levou muito a sério. Porra. O pessoal tem uma concepção muito errada, tá? Que é o seguinte, o LoL que o competitivo joga não é o mesmo LoL que a solo kill joga. Então, tipo, um cara ele pode ser muito bom na solo kill. Se ele tem aspectos de solo kill, ele não vai conseguir ser bom no competitivo. Pra você ver se um cara... Se um cara dá solo kill e vai ser bom no competitivo, é se ele tem conceitos do competitivo que são aplicados na solo kill e podem ser levados
nele como jogador competitivo. Ryoga é o maior exemplo disso? Pois é, o Ryoga, mano. And when Elk is in this position, we have seen him pop off. That's the reason, really, that they were able to take down Genji, that they were able to take down T1, was the power of Elk in later game team fights and the power of his team playing around him, obviously, in those later game fights. In game 1, it never materialized. Perhaps in game 2, it will for BLG. Cara, aqui não é flash ult no Elk, não, mano. Não é não? Flash ult no Elk? Um flash do Kong? Aqui é, hein? Flash ult no Elk? EQ do Kong, né não? Pô! JDG trying to hold on to this mid wave though. They're not going to start on the objective. BLG just continue to chip away at the HP bars of JDG. Good poke. Shredder's used. Look at in the bot lane as well. Forcing 369 underneath this tower. The poke continues from the minion wave. Will JDG just look for the engage? BLG are doing such a good job. They're not giving them room to commit. They're poking them down, denying the mid minion wave, and allowing the split push plus Dragon to go on all of this. Não é o mesmo game. Não é o mesmo game. Não é o mesmo game, mochilão. É isso que vocês não entendem. É isso que vocês não entendem. Vocês acham que o LoL de solo kill é o mesmo LoL do competitivo. E não é. É outro jogo. Porque, tipo assim, você tem outras prioridades. Tá ligado? Você tem outras prioridades, mano. O LoL do... Não tem lógica, matematicamente é o mesmo. Cara, matematicamente não é o mesmo. Você pode ter os mesmos campeões com os mesmos números neles, mas não é o mesmo. Sabe por que não é o mesmo? Tipo assim, na solo kill, você matar tem mais valor do que você pegar um Drake, por exemplo. Esse é o mesmo jogo? Tipo assim, na solo kill você faz 3 campos e ganka todo jogo e vai funcionar. Você ganha todo jogo fazendo isso. Se você fizer isso no competitivo, você vai perder o jogo, mano, porque isso não é meta. Se você fizer 3 campos e gankar e ficar level 3 o jogo inteiro, você vai perder o jogo. Você vai perder o jogo. No competitivo, na solo kill não. E se a sua bot lane ficar jogando de Twitch, gankando mid, level 1, você vai perder o jogo, mano. E você vai ser punido, porque o cara vai aplicar conceitos de competitivo que não existem na solo kill, porque você não tem comunicação. Entendeu? Não é o mesmo jogo, mano. Você não tem... Cara, LoL é um jogo que você necessita de comunicação. Você precisa do seu time pra você ganhar. A solo kill não tem isso. Só de não ter voice já é outro jogo. Já é outro jogo, mano. E tipo assim, você não precisa nem muito longe. Mas já volta aí, você tá falando coletivamente. Mas, amigo, LoL é um jogo coletivo. Você não tem como fazer as coisas na solo kill e levar pro competitivo, porque é um jogo coletivo. Na solo kill, with him, he's locked in there with them as he gets the knock up and gets away from Kanavi. The near door work, no blast cone, but the healing from the Riftmaker not enough. É Baron da BLG. Now JDG have to call for a fight. Knight, no TP yet, about to come off cooldown. Unstoppable Onslaught goes wide from 369. The Baron down to 1,000 HP, insecured by BLG. On trying to act as the bodyguard. 369 trying to get on the back. Aqui deu Bilibili, hein? From the side as well. That flank could be deadly. Aqui deu Bilibili pra caralho, hein, mano. JDG continue to step forward, continues to look for more. Ruler pulls the feathers back, but he just can't find his mark. Twisted advance in from Shun. Ruler wild growth, and Shun will fall. Knight flashing forward, trying to kill off. Yagao going in fact, as the stopwatch comes out underneath the tower. Vai matar todo mundo? Morreu. Mas matou quase todo mundo. JDG are just too damn strong. Tá. Ruler 4/1. Everything except for on here. Only one Baron buff lives. It's the same strat we've seen all game long. Mas deu pra entender o que eu tava falando de solo kill e de competitivo? They say, take your chances in your 2v1. Go for it. And he got the solo turret. They did get the Baron, but the São dois jogos diferentes, mano. Dois jogos diferentes. We'll see if that makes the difference. On the next fight, on that Dragon Soul, critically. É tipo, ó, vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo pra vocês. Eu joguei um treino contra o Ilha das Lendas, off-stream. A gente tava off-stream, eles estavam streamando, que eu tava de licinho, eu fiquei 10/0. E o meu AD era o Bueiro. E tipo assim, o Bueiro, ele falava que, tipo, ele queria entrar no competitivo e tal. E quando acabou o game, eu virei pra ele e falei, pô, Bueiro, tu quer entrar no competitivo e tal, não sei o que, vou te dar uma dica na moral.
mano, comunica. E aí ele virou pra mim e falou, pô, mas eu acho que eu falei bem. E eu fiquei tipo, cara, tu não falou wave, tu não falou o que tu queria fazer, tu não setou o jogo. Tu só falou, tipo, vou dar recal, vou fazer não sei o quê, isso é suficiente? Isso não é suficiente. Só que na visão do cara que joga solo kill, isso é suficiente. É melhor que nada. Na solo kill você não tem nada. Então, tipo, é foda. Eu entendo que é difícil pra quem não tem contato com o competitivo entender essas coisas. Eu entendo que é difícil. E também é difícil de explicar, tá? Mas é a realidade, mano. Stepping forward, Knight locked up. He does still have the flash to get away. He can get to the blast cone as well. The twisted advance will lock him down. Caralho, o tanto de pink no pistouro, mano. Shut down by Yagao. And now BLG with a member advantage can push in 2 lanes. Knight is holding on to that flash with dear life. He knows how important it is, and he will even Mano, tá com a cara da Bilibili esse game, guys. Cara da Bilibili, mano. This is the scariest 0-3 Gwen I have seen in a long time. 3 items up there. You can't 2v1 him even anymore. Sabe qual é o pior? Eu não acho nem que o problema foi a Gwen, mano. Eu acho que o problema é a Jinx. Acho que Jinx é muito roubado. Que isso, Kanavi? Doesn't find the engage that he was looking for. Now Yagao can really open up. Kanavi going back in with the Cyclone, but Bin just keeping the rest of JDG distracted because the Infernal Soul has been secured. Look at what it does. Tá bom, Gwen é um problema. Wipe away JDG. Gwen é um problema, sim. Flash down, knock-up coming out, Elk will fall, but now the chase is really on for BLG as Knight tries to escape. 369 goes down into the zombie mode, and Knight has nowhere to go. BLG may have lost their Elk, but they find the win in the fight. Bin shouting, you gotta send 2 for me, you gotta send 3 for me. Doesn't matter, my team, my objectives, they will win. Jace tá muito forte, Jinx tá muito forte, Gwen tá muito forte. Acabou isso aqui, tá? Não tem como mais não. And with the soul, with this split pushing approach, JDG have found no answers. And Yagao on this Jace cleaning up so much damage. Here's another look at it. So they're rushing in, they know they don't have the Annie, and so BLG just turn on them. Big chunk there onto Kanavi, Bin moves in, pops his W, hits his ultimates here, all of his ultimates on Ruler. Ruler just... Caralho, tá maluco, mano. É muito forte Gwen, cara. That's just ultimate 3 times from Bin, lights out for the AD carry. The flash finally comes through from Knight. It results in the execution of Elk, but it does not matter. BLG, they know they've won the fight. They take down 369. They get revenge for their AD carry. É o que eu falei. Tu acha que é mais fácil um brasileiro carregar de Gwen ou de Jinx? Pro brasileiro, tá? Pro brasileiro. Every time these 2 teams have met, JDG have just gotten more efficient at taking down BLG. 3-2, 3-1, 3-0 was their most recent performance at MSI. But BLG have evolved as a team. And Gwen, óbvio que é Gwen, pô. Here in game 2, BLG are looking to equalize the score. Jun's looking for a final engage. The TP coming in as well. Look at the damage onto Ruler already. He tries to get away from the trouble, lock him up. The twisted advance chases him. There is A Lulu errou o ult, mano. Ela lutou o Sion sem querer. Does not have the damage. BLG find 5. 4 in fact as Missing survives, but he'll go down as well. A 5 for 1 exchange for BLG. BLG strike back and they're gonna go straight to the Nexus with that one. Não dá pra deixar a Jinx, mano. Os dois times são muito bons de Jinx. E tem que banir essa Gwen do Bin aí. Yagão mandou bem com o Jace. Mandou, né? Yagão tá jogando bem. Pra mim, o Yagão de hoje não é o mesmo Yagão do começo do campeonato, tá ligado? É outro player, mano. Outro player total. Had to get 1, didn't you? Get a bonus. But that they have. BLG with a composition that I wasn't entirely sold on after seeing it, but their execution was. Quando ele tava de Gwen, ele tava 12-2, agora tá 3-2 de Gwen, internacionalmente. Bizarro, né? He was deliberately proxying waves, he was going for all ins, and he was saying, listen,
either you let me kill 369 or you come and stop me. Because one of these two things is happening, and the second that they tried to stop him, that was when the dragon was secured. And every single time... A gente tinha um tab, a gente tinha um tab. E a gente quicou ele porque falou que ele era muito rígido. Where it really kind of looked like it was falling apart a little bit, but then the scaling was far too strong from the sidelines for BLG. Yeah, great stuff from BLG all around, and we have a series on our hand. I get paid for that one as well. We're going to hand it over to the analyst desk. Do you now? I know you're happy. Also, your voice, I mean, you needed it a lot in those last two games, but it took a lot longer for Medic to have to scream in that one, and I think that is a big sign of an adaptation coming out of BLG. They were not so crazy Rock, bom dia, bom for dia. those early game dives continuously of those skirmishes. In fact, it was much more cool, calm, and collected from them. Yeah, I was really Olha o dano impressed da that Gwen. BLG were playing this one out. I was a little bit nervous 26k de when I dano, saw the mano. draft Caralho. coming through initially, because I thought, look, JDG have got so much of what they want, especially when you look at that mid jungle. But the way the BLG were able to operate Nelson through igual a Tab, the Jace, o Nelson, Yagao, eu acho o looking Nelson mais so much better on this Jace. If you think back to play-ins, I mean, mais rígido do que o Tab. Really Na época, acho que hoje em dia tanto o Tab quanto o Nelson want to highlight as well, estão actually mais think that what suaves. BLG did Bem mais was, suaves, inclusive. get a draft